Graça e paz, bem-aventurado, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia Online da Escola Macários. Estamos estudando o módulo O Tabernáculo. Nas aulas anteriores fizemos toda a introdução dessa matéria, mostrei a você, aluno, o posicionamento das tribos, acerca do tabernáculo, que é o pátio ou átrio, também a porta, detalhes riquíssimos sobre a porta do tabernáculo. Na aula passada falamos também do altar de sacrifício e a bacia de lavação, a bacia de bronze. Nesta aula falaremos sobre o santuário, que é a tenda do tabernáculo, como você pode ver na imagem. Essa tenda que possui dois ambientes, o lugar santo e o santo dos santos, é um ambiente privativo. Os hebreus não podiam entrar nessa tenda, apenas os sacerdotes. Ao pátio do tabernáculo havia a permissão de entrada dos hebreus para oferecerem suas ofertas ao sacerdote, a Deus, né, através do sacerdote. Mas nessa tenda, apenas os sacerdotes podiam entrar. Como você pode notar, essa tenda possui na sua entrada 5 colunas, diferente da porta de entrada do pátio, que tem 4 colunas. Enquanto as 4 colunas da porta do pátio do tabernáculo apontam para Cristo, essas 5 colunas, que são de ouro e não de bronze, revelam o ministério na igreja, os ministros na igreja. São 5 colunas que apontam para as 5 vocações ministeriais de Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Até porque dentro desta tenda só entram os sacerdotes, isto é, na nossa aplicação espiritual, nesta caminhada para dentro do santuário, apenas os ministros de Deus, aqueles que compreenderam sua vocação, aqueles que passaram pelo altar, se lavaram na bacia e compreendem que são sacerdotes de Cristo, têm acesso ao lugar santo. E lá no lugar santo, a dimensão é a dimensão do ouro. O nível é superior ao nível do pátio. Entremos, então, no lugar santo da tenda. Vamos estudar sobre essa cobertura, porque daqui a pouco eu vou te mostrar as mobílias desse lugar, esse ambiente chamado Lugar Santo. Mas é importante falarmos sobre esta cobertura da tenda, a cobertura do santuário. Esse relato está em Êxodo, capítulo 26, dos versos 1 até o 14. Temos a descrição das cortinas que cobriam esse santuário, que tinha em torno de 5 metros de altura. Veja que uma está sobre a outra, obviamente, e do lado de dentro não é possível ver todas as cortinas, apenas a primeira cortina. Por isso, faremos aqui a descrição de baixo para cima ou de dentro para fora, para você compreender melhor. A cobertura do santuário era feita através de 4 tapetes, ou melhor, medido por volta de 15 por 15, cada um deles com um significado e cada um deles também com um propósito. E de dentro para fora teremos esta ordem, a seguinte ordem. A primeira camada, de dentro para fora, era de tapete cor azul púrpura e carmesim e branco, com querubins estampados. Lembrando que os querubins também estavam estampados no véu que separa o lugar santo do Santo dos Santos. Então, esta primeira camada, que era visível para os sacerdotes que estavam ali no lugar santo, representam a glória da presença de Deus. Por isso, a presença dos querubins é a primeira camada, é a única possível de ser vista de dentro da tenda. Por isso, ela revela a glória de Deus. O azul representa o céu,
o branco, a santidade, o púrpura, a realeza, os querubins, a presença angelical diante da glória. Acima dessa cortina, a segunda camada, tinha um carpete feito de pelo de cabra, cor natural, uma cor bem escura, provavelmente cor preta ou amarronzada. E quando falamos de cabra, nós precisamos lembrar que os caprinos, né, o bode, a cabra, eram animais sacrificiais. Então, nós podemos entender que esta segunda cortina, de dentro para fora, representa o caráter submisso de Cristo, como sacrifício perfeito e como sujeito à vontade do Pai, porque ele é a segunda camada e não a primeira. Primeiro, a glória de Deus, e a segunda camada, a cortina de pelo de cabra, para mostrar que Cristo está sujeito à sua missão, sendo submisso ao Pai. A terceira camada, que vinha por cima da cortina de pelo de cabra, era um tapete de pele de carneiro tingida de vermelho. Esse perfeitamente aponta para a obra que Cristo realizou no Calvário. O carneiro é o macho da ovelha, animal 100% sacrificial, tingido de vermelho, porque revela o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário. A quarta camada é a camada de pele de texugo ou pele de taás, taás ou tarrash no hebraico, é traduzido por texugo, que era uma espécie de animal marinho ali das mediações do Mar Vermelho, do Golfo de Suez, Aqaba, ali na península do Sinai. De alguma forma, tiveram acesso a esse tipo de couro que foi ofertado pelos hebreus para que Bezalel pudesse edificar uma dessas cortinas. A cortina de Taás, que era a última, de baixo para cima, né, de dentro para fora, é a última. Esta cortina, que ficava por cima de todas as outras, ela é uma cortina simples, rústica, bruta, incolor, é uma cor escura, nada glorioso. Ela aponta para o mistério de Deus. Ela está ali justamente para encobrir tudo isso, para que por fora seja simples, mas por dentro seja glorioso, para que todo aquele que quiser contemplar a glória, aquele que desejar contemplar a glória, precise entrar para ver a primeira cortina, a cortina mais linda, de cor azul púrpura, linho branco, com os querubins estampados. Esta é a maior revelação da tenda, mas só é possível ver esta primeira cortina pelo lado de dentro. E a última cortina, que é a cortina de Taás, ela cobre toda essa grandeza. Ela deixa todo esse tesouro como que dentro de um vaso de barro. Como Deus é tremendo, irmão. São as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. São essas que Deus quer revelar a todos aqueles que o amam. Lembrando que no capítulo 26 temos essa revelação. Ele diz assim, versículo 7, farás cortina de pelo de cabra para o tabernáculo, que estenderás sobre o tabernáculo. Ele diz no verso 9, ajuntarás cortinas umas às outras. Versículo 10, farás 50 laçadas. Versículo 12, a parte que sobrar das cortinas, isto é, metade da cortina deixará estendida às costas do tabernáculo. Versículo 14, farás uma coberta para a tenda de couro de carneiro tingido de vermelho. Versículo de número 15, para o tabernáculo prepararás tábuas de madeira de acácia que serão postas verticalmente, essas tábuas que ficam aqui. Enfim, essa descrição das cortinas está do verso 1 ao 14, do capítulo 26 de Êxodo. Então, tendo falado disso, podemos então adentrar no lugar santo.
Veja aqui a cortina que separa o lugar santo dos santos, do Santíssimo. Atrás desse véu está o Santíssimo e a Arca da Aliança. Portanto, este é o primeiro ambiente da tenda, aquele o segundo. E o tabernáculo possui três ambientes: o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Falaremos agora do lugar santo. Como você pode ver, ao entrar no lugar santo, temos à esquerda, que é o lado sul do tabernáculo, o candelabro. À direita, que é o lado norte, temos a mesa dos pães. E ao centro, diante do véu, o altar de incenso. Nas aulas anteriores, mostrei uma planta baixa do tabernáculo e a sua posição correta. Norte, sul, leste, oeste, a porta voltada para o lado leste, que é o lado oriental. Ok? Portanto, se você ainda não assistiu, assista essa aula para que compreenda o correto posicionamento de cada peça. Vamos falar agora da peça mais bela do tabernáculo, que fica no lugar santo, no lado sul, como você pode ver aqui, o candeeiro, a mesa e o altar de incenso, depois do véu, a arca. E a porta está para o lado leste. Então, nós vamos falar dessa obra-prima feita por Bezalel, que é o candeeiro, o candelabro. Você pode notar que ela possui amêndoas em cada braço, três, para ser mais específico. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, e assim por diante. Na haste central são quatro. Uma, duas, três, quatro. Vamos dar os detalhes desta peça. O candelabro ou candeeiro, no hebraico chama-se menorá. Menorá é a palavra para candeeiro. E nós temos o texto que traz os detalhes. Veja que essa imagem também traz os gomos das amêndoas e suas folhas e flores. É muito importante que você, ao buscar uma imagem, escolha as que possuem todas esses elementos, porque foi assim que Deus mandou fazer e apenas assim podemos extrair a riqueza de mensagens disponíveis aqui no candelabro. O candelabro é a única peça no lugar santo feita de ouro puro. No lugar santo estavam o candelabro, a mesa dos pães e também o altar de incenso. Tanto a mesa dos pães quanto o altar de incenso eram feitos de madeira de acácia, revestido de ouro. O candelabro, não. Esta peça era de ouro maciço, ouro batido, né? Capítulo 25, verso 31. E farás um castiçal de ouro puro, lavrado a martelo, e também a sua base, esta base. A sua haste central, que é a haste do meio, seus cálices, seus botões e suas flores serão de uma peça só em ouro. Veja que não há emenda nesta peça, ela é uma peça única, não foi soldada, ela foi talhada a martelo, lavrada a martelo, com a sabedoria que Deus deu a Bezalel para fazer obras de arte como essa. Então vamos lá. Descrevendo o candeeiro, de acordo com capítulo 25 do livro de Êxodo. 25:31 diz: farás um castiçal de ouro puro, lavrado a martelo, também sua base, também sua haste central, seus cálices, seus botões e as suas flores serão uma só peça em ouro. E 6 braços sairão de seus lados, ou seja, 6 braços sairão dos lados do candelabro, do castiçal. Veja, preste atenção na leitura. A Bíblia se refere ao castiçal como esta peça central. A peça central é o castiçal. Você vai fazer um castiçal de ouro puro. E 6 peças, 6 braços sairão de seus lados.
dos dois lados do castiçal, isto é, 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo, como você pode ver na imagem. Então, vou continuar a leitura. 6 braços sairão dos seus lados, 3 de um lado, 3 do outro. Verso 33. O primeiro braço terá 3 cálices em forma de flores de amêndoa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O primeiro braço, 3 cálices de amêndoa. 1, 2, 3. Veja. O segundo braço também, 1, 2, 3. Com seus botões, suas flores, assim será para os 6 braços que saem da haste central. Ok? Portanto, cada braço, 3 amêndoas. Então, a leitura do texto já traz bastante esclarecimento sobre a peça do candelabro, né? Versículo 34. A haste central, olha, a haste central terá 4 cálices. 1, 2, 3, 4. Com seus botões e suas flores. Haverá um botão saindo sobre os 2 braços, ó. Sobre os 2 braços, um botão, sobre os 2 braços, um botão, sobre os 2 braços, um botão. Então, essa é a descrição. E aqui está o resumo do que o texto diz. O que é o candelabro? Uma haste central. Está aqui, ó. Uma haste central. 3 hastes saindo de cada lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 7 lâmpadas nas extremidades de cada haste. A lâmpada está aqui, esses copos, essas taças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 amêndoas brotando da haste central. 1, 2, 3, 4. 3 amêndoas brotando em cada haste lateral. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9 e 9 do lado de cá. E isso nos traz um significado muito grande. Preste atenção. Já podemos revelar aqui o que significam as 7 lâmpadas. Êxodo, capítulo 25, verso 37 diz: nos extremos dos braços farás as 7 candeias que acenderás de manhã, que iluminem para um solar. Então, aqui está as 7 lâmpadas. Essas 7 lâmpadas apontam para os 7 Espíritos de Deus, que está revelado em Apocalipse 1:4. O texto diz que os 7 Espíritos de Deus estão diante do trono. A Bíblia King James atualizada diz o Espírito sétuplo de Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 4, você pode conferir. O texto diz assim, Apocalipse 1:4. De João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça sobre vós e paz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. A Bíblia King James diz, da parte do sétuplo Espírito de Deus. Eu gosto desta expressão, o sétuplo Espírito de Deus, até porque Deus não tem 7 espíritos. O Espírito de Deus é um só, é o Espírito Santo. Todavia, ele se manifesta em 7 aspectos distintos. São 7 virtudes, 7 marcas, 7 atribuições do Espírito Santo. E essa revelação está em Isaías, capítulo 11, versículo 2. Vamos ler? Livro de Isaías, capítulo 11, no versículo 1 diz: e sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo brotará de suas raízes, e repousará sobre ele o ramo, o broto que surgiu do tronco de Jessé. O tronco de Jessé é a linhagem messiânica, a família real de Davi, da tribo de Judá. Esse é o tronco de Jessé. O texto diz que desse tronco sairá um ramo, um broto, um renovo. O renovo é Cristo. Isaías, Jeremias e Zacarias chamam o Messias de renovo. Portanto, o texto está dizendo, e repousará sobre ele o broto, o renovo, o ramo. Ou seja, sobre Cristo repousará.
o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Você percebe que a palavra Espírito está no singular, porque o Espírito é um só, mas as manifestações são 7, e eu vou repetir. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. As 7 lâmpadas do candeeiro revelam a plenitude do Espírito Santo na igreja. Adiantando a você, o candelabro simboliza a igreja de Cristo, não a igreja organizacional, a igreja local. Ele aponta para a igreja gloriosa, a igreja triunfante, a igreja mística, a igreja corpo de Cristo, tanto que ela não tem madeira, porque ela é a igreja gloriosa, só tem ouro. Ela não tem emenda, porque ela é a igreja perfeita, sem mácula e nem ruga, é a igreja eleita, a igreja que será arrebatada. Agora veja a haste central. Todos os braços estão ligados à haste central, eles dependem da haste central, eles precisam da haste, até porque o candelabro é esta haste. Os braços pertencem a esta haste, saem desta haste. Êxodo 25, versículo 34, a gente inclusive já leu esse texto. Êxodo, capítulo 25, versículo 34. A haste central terá 4 cálices, como as flores de amêndoas, com seus botões e suas flores. Está aqui. 1, 2, 3, 4. A haste aponta para Cristo, o Senhor da igreja. Os braços estão ligados nesta haste, assim como nós somos membros do corpo de Cristo, assim como nós estamos enxertados nele. Veja que ele possui 4 gomos que revelam sua face, seu caráter. Ele é rei, ele é Deus, ele é homem, ele é o servo perfeito. São as grandes 4 marcas de Cristo destacadas no Evangelho através de Mateus, Marcos, Lucas e João. Na visão de Mateus, Jesus é rei. Na visão de Marcos, ele é servo. Na visão de Lucas, ele é o homem perfeito. E na visão de João, ele é Deus. Portanto, a haste central revela Cristo. E temos as hastes laterais. As hastes que saem de seus lados, as hastes laterais do candeeiro. 3 hastes saindo de um lado, 3 hastes saindo do outro lado. Vamos ver que cada haste possui 3 brotos, 3 botões. Cada haste possui 3 botões, como o texto que a gente já leu. Nós vimos aqui em Êxodo 25 que cada haste possui 3 botões. Então, perceba, no primeiro braço, 1, 2, 3. No segundo braço, 1, 2, 3. No terceiro braço, 1, 2, 3. 3 vezes 3, 9. Essas amêndoas revelam frutos na igreja. Revelam os frutos na igreja. Então, neste primeiro aspecto, nós temos frutos do Espírito e, do outro lado, temos mais 9 frutos. 1, 2, 3, vezes 3, 9. Que são os dons espirituais. Enquanto, de um lado, temos 9 gomos do fruto do Espírito, do outro lado, temos 9 dons espirituais. É a perfeição de Cristo na igreja. Temos nas 7 lâmpadas o Espírito Santo, e nos braços temos a obra do Espírito Santo na igreja.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. 9 gomos. Vamos repetir? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. 9. Agora vamos para o outro lado. As outras 3 hastes. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, a palavra da ciência, a outro, a fé, a outro, dons de curar, a outro, poder de operar milagres, a outro, a profecia, a outro, dom de discernir espíritos, a outro, diversidade de língua, a outro, interpretação de línguas. São 9 dons. Perceba que este candeeiro, ele é perfeito. Ele é exatamente igual, de um lado e do outro. Os lados são iguais. Se assim não fosse, haveria um grande desequilíbrio nesta peça. Ela é perfeitamente equilibrada, porque assim é a Igreja de Cristo, a Igreja gloriosa, a Igreja com caráter santo através do fruto do Espírito e uma Igreja poderosa na terra através dos dons espirituais. São 9, não por coincidência, mas porque a Bíblia é cheia de revelação. Por isso, em Apocalipse 1, verso 12 e 13, o texto diz, João disse, virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Jesus no meio da igreja. Jesus, o centro desta igreja perfeita, imaculada, santa, remida e lavada pelo seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja gloriosa, plena do Espírito, cheia do Espírito, sem emenda, sem defeito, perfeitamente equilibrada através do fruto do Espírito e dos dons espirituais. O candelabro aponta para a obra do Espírito Santo na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Na próxima aula, falaremos da mesa dos pães. Eu te vejo daqui a pouquinho. Até lá.